Glória a Deus. Vamos ler Josué capítulo 20. A meditação nossa de hoje é Josué 20 e 21. Estamos lendo, ou pelo menos meditando um pouco em capítulos juntos, né? 2 em 2 agora. E só faltam mais 2 ministrações para concluirmos o nosso estudo de Josué, falando da conquista da terra, mas aplicando a conquista da alma. E é tão bom porque nós nos reunimos todas as manhãs como igreja, na nossa reunião para orarmos, buscarmos a face de Deus de segunda a segunda, e o estudo de Josué nos tem abençoado muito nesse tempo. Josué capítulo 20, versículo 1. Disse mais o Senhor a Josué: fala aos filhos de Israel: apartai para vós outros as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que por engano matar alguma pessoa, sem querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma dessas cidades, por-se-á à porta dela, e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu a seu próximo sem querer, e não o aborrecia dantes. Glória a Deus. O capítulo 21 de Josué, no versículo 1, diz: então se chegaram os cabeças dos pais dos levitas, a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: o Senhor ordenou por intermédio de Moisés que se nos dessem cidades para habitar aos seus arredores para os nossos animais, e os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, segundo o mandado do Senhor, estas cidades e os arredores. Amém. 2 capítulos com muitos ensinos, mas queremos destacar em Josué capítulo 20, a proteção especial da graça de Deus. Uma proteção especial da graça de Deus. Deus, em sua soberania e no seu propósito eterno, Ele sabe que nós temos áreas da nossa vida que nós não conseguimos perceber que erramos. O texto de Josué capítulo 20 nos mostra uma provisão de Deus para erros, e aqui no contexto, crimes cometidos sem a intenção, sem que houvesse uma predisposição. Deus, na sua bondade e graça, fala aos filhos de Israel para construir uma cidade refúgio. Alguém cometeu um crime, mas não intencional, não com uma motivação prévia. Deus diz: olha, vai ter um lugar ali para que eles possam estar protegidos. Isso nos fala muito sobre a graça de Deus que nos protege de maneira especial. Por mais que no processo de conquista a gente seja sincero e a gente busque todos os dias ouvir o Senhor e a sua palavra, sempre nós teremos áreas da nossa vida que a gente chama de janela cega, que nós não conseguiremos enxergar. E a graça de Deus entra justamente para suprir essas áreas. O salmista diz: Senhor, livra-me das minhas faltas que me são ocultas. Isso não é uma justificativa para alimentarmos erros e obras da carne que nós percebemos claramente se manifestando em nós. Nós precisamos ser sinceros com Deus, confrontar, confessar, levar a cruz, como já vimos em todo o livro de Josué. Mas Josué capítulo 20 nos lembra da misericórdia de Deus, da graça de Deus,
para nos libertar justamente de culpas e de níveis de acusação que muitas vezes nós carregamos, que até parece uma certa humildade, mas muitas vezes rouba a nossa identidade e a nossa autoridade. Nós somos justificados não por obras, nós somos justificados pelo sangue de Jesus. E justificado significa que Jesus morreu por nós e crendo em Jesus, nós nos tornamos justos. Ou o Senhor nos vê debaixo da justiça de Jesus. Jesus, a morte dele nos imputou justiça. Então, a graça especial de Deus, no processo de conquista da alma, é uma provisão para entendermos que naquilo que não estamos percebendo, Deus está nos guardando de alguma forma especial. Lamentações de Jeremias capítulo 3, a partir do verso 20, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Ou seja, todos nós estamos vivos por causa de uma misericórdia que se renova a cada manhã. Todos os dias ao nascer do sol é um ato profético de Deus dizendo: eu estou renovando a minha misericórdia sobre toda a terra, para não destruí-la. Quando o Senhor destruiu a terra no tempo do dilúvio, e quando termina o dilúvio, ele coloca o sinal no céu para dizer: eu não vou mais destruir a terra com água, um sinal da aliança. Nós temos uma aliança hoje em Jesus, que cobre-nos, a graça de Deus, cobre aquelas áreas da nossa vida que nós cometemos erros, muitas vezes involuntários, e que a gente tem que realmente ser liberto de todo nível de culpa, porque a culpa nos paralisa, a culpa nos aprisiona, a culpa nos torna alvos da intimidação e das setas de Satanás, para não permitir que a gente avance. Deus tem uma cidade refúgio, mostrando a sua graça. Mas o capítulo 21 já nos fala de uma outra verdade, que a provisão de Deus para os levitas, a graça de Deus aqui aplicado na vida dos levitas, porque essa tribo dos descendentes de Levi não tinham terra na divisão que Deus deu aos filhos de Israel. Deus separou uma tribo dizendo: eu quero que vocês sejam meus, a herança de vocês sou eu. É óbvio que Deus queria ensinar a todos nós, que viríamos como povo de Deus pós Antigo Testamento, que essa é a vontade de Deus para todos os seus filhos, que ainda que na terra Deus nos dê algumas heranças, a nossa herança verdadeira é Ele. Como lá em Hebreus 11 nos diz que todos que caminharam como homens e mulheres de fé, eles almejavam a pátria superior. Os levitas, eles nos ensinam o princípio de amar a Deus acima de todas as coisas e de viver uma vida de serviço para a glória de Deus. No Novo Testamento nos fala de Barnabé como um levita. Na Nova Aliança, todos são sacerdotes, todos são ministros, todos então devem ter essa identidade levítica no sentido de: somos servos de Deus, o Senhor é a nossa herança. E mesmo que os levitas não tiveram terra no sentido de serem donos, foi dado a eles cidades para eles morarem, próximos aos outros, e eles precisavam se mover servindo as outras tribos, ensinando a adorar o Senhor, ensinando como buscar a presença de Deus, e como eles iam ser sustentados. O povo de Israel sustentaria os levitas com dízimos e ofertas, ou seja, uma dependência de Deus, vivendo uma dependência de Deus, e que o Senhor Jesus nos ensina que todos nós devemos viver assim, dependendo de Deus. Nós trabalhamos, mas o nosso sustento vem de Deus.
Nós cuidamos da saúde, mas quem nos cura todos os dias é Deus. O sistema imunológico que existe em nós é a graça de Deus curadora diária sobre nós. Então os levitas foram sustentados pelo Senhor. Eles precisavam depender de Deus, confiando que Deus usaria Israel, a nação, para os abençoar. Então foi dado a eles lugar para morar, mas todo sustento vinha da parte de Deus através do povo de Israel, das tribos de Israel. Eles tinham a responsabilidade sobre os sacrifícios, os levitas foram separados para isso, organização, transporte do tabernáculo, foram separados para o serviço de Deus. Muitas igrejas hoje atribuem essa função somente ao ministério de louvor. Nós entendemos que todo servo de Deus, todos que servem a Deus estão cumprindo o chamado levítico, seja um diácono, seja um pastor, seja qual for a função. Na nova aliança, todos somos ministros da palavra de Deus, aqueles que estão servindo, sacerdotes reais, nação santa. A igreja de Jesus não tem uma classe especial, todos são sacerdotes, todos ministram ao Senhor, todos têm acesso ao Senhor pelo sangue de Jesus, e todos são chamados para proclamar a palavra de Deus e servir dentro dos seus dons e perfil ministerial e perfil vocacional. Concluindo, capítulo 21 de Josué, no versículo 43 a 45, há uma palavra muito especial de Deus. Josué 21, 43. Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara. A casa de Israel, tudo se cumpriu. O autor, no capítulo 21, ele conclui testemunhando a fidelidade de Yahvé. Deus é fiel em suas palavras. A graça especial dele nos cobre no processo de conquista. A provisão dele é certa através dos meios que ele quiser usar, como ele fez com os levitas, e ele cumprirá. O texto diz que Deus entregou toda a terra e nenhum inimigo pode resistir. Mas Israel nunca ocupou no sentido de conquistou a terra por inteiro que Deus havia prometido. Ainda que fosse uma promessa, eles nunca atingiram todo o território devido à sua desobediência e muitas vezes resistência não ao inimigo, mas resistência ao próprio Deus. Que o Senhor Jesus nos abençoe, e faltam 2 ministrações para a gente concluir o nosso estudo, que o Senhor Jesus possa estar aplicando essas palavras em nós, o Espírito Santo aplica essas palavras em nós, e você pode compartilhar com tantos quanto você desejar, para edificação, em nome de Jesus. E se quiser ouvir algumas palavras do nosso ministério, Comunidade Evangélica Discípulo de Jesus, nós temos um canal lá no YouTube, Comunidade Evangélica Discípulo de Jesus. Procure e compartilhe. Deus abençoe nessa manhã de sexta-feira, que o Senhor Jesus nos abençoe. Amém.